Boa noite, pastor Adriana, pastor Fábio Ruivo, que está nos assistindo agora, apóstolos, pastores, estão todos convidados a mais um podcast em Café. Hoje é dia 30 de março de 2023, 8h30 da noite, aqui com todo o nosso time. Jonathan, 15 anos de casa firme, Marcela, Ale, Camila e Marucho, Guilherme Marucho. Hoje a gente vai falar sobre os livros Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 2 Samuel. Vai ser um bate-papo muito legal, descontraído e muito profundo espiritualmente. Então a Marcela vai começar na ordem. Pela ordem, né? Marcela. Então Josué, ele é o livro da conquista. Josué, ele era da tribo de Efraim e ele foi escolhido por Deus para dar continuidade à promessa do Senhor, né? Então levar o povo de Israel até a terra de Canaã. Então ele assume a liderança aí após a morte de Moisés. O Josué, ele teve o nome alterado, né? Naquela época era muito comum, quando alguém fazia algum ato ou alguma ação, então Deus mudava, alterava o nome da pessoa. O nome de Josué antes era Oséias, que significa salvação. E após um ato, Deus, através de Moisés, mudou o nome dele para Josué, que significa Deus é salvação. Com isso quer dizer que não é mais através da força dele, nas mãos dele, mas sim através de Deus, né? Descansar em Deus, porque Deus é a nossa salvação. E Josué, ele viveu tudo, né, o que o povo de Israel passou no Egito. Então ele viu a perseguição, as pragas, ele acompanhou, né, os milagres, desde a abertura do Mar Vermelho, as conquistas. Então, por isso, ele foi escolhido de Deus para ser o sucessor de Moisés, né? Ele foi o único, inclusive, que acompanhou Moisés no Monte Sinai, quando Deus mandou os 10 mandamentos, né? Então, de milhares de pessoas ali, ele foi o único que acompanhou Moisés. Então, olha que privilégio que ele teve. É que ele foi gerado, né? Que ele foi gerado, isso. E ele foi um líder que ele acompanhou todo o processo. Então, né, desde o Egito até a entrada de Canaã, ele acompanhou o povo, então ele sabia, né, do sofrimento até a entrada, a conquista. Então ele, né, foi o líder que realmente viveu, acompanhou todo mundo. Eu notei aqui também que ele foi comandante militar contra os amalequistas, né, na frente do povo, então isso foi super bacana. E ele relatou a travessia do Jordão pelo povo de Israel depois da morte de Moisés, até a entrada da terra, até a entrada, né, de Canaã. E aí, mais pra frente, eu separei por períodos onde Josué viveu. Então, esse período, que foi entre 1400 a.C., que foi... vai me cortar. 1400 anos antes de Cristo, tá certo. Você falou certo. Não, é que eu achei que eu tinha falado, então de novo. Não, tá certinho, legal. Esse que é o legal do podcast, né? Espontaneidade. Então, eles entraram em Canaã por volta de 1405 a.C., né? E Josué ele faleceu com 110 anos, isso lá em torno de 1375. Então, o livro ele foi escrito no período de 24 anos, que foi esse período onde Moisés faleceu até a morte de Josué. E o interessante é que nesse período, a Raabe estava viva, né? Que Raabe, para quem não lembra, foi a mulher que protegeu os espias, né, que estavam lá na terra, protegeu do rei, que seriam atacados. Então ela protegeu eles em casa e, né, foi Josué e Caleb, então ela pôde presenciar também a entrada deles em Canaã e essa escrita aí do livro de Josué. E aí eu separei, fiz uma panorâmica do livro em 3 partes. Então Josué, ele aborda primeiro a designação de Josué por Deus, né, que ele foi o sucessor de Moisés. Depois teve os preparativos para Israel entrar na terra e teve a travessia do Jordão e as primeiras atividades na terra de Canaã. Depois, lá tem um versículo muito conhecido, né, que todos nós falamos, que o Senhor fala, que é a promessa para Josué, que fala, onde você colocar a planta dos seus pés, você prosperará, né? Está lá em Josué 1:3. Então a gente vê até hoje, né, essa promessa que o Senhor deu a Josué, que na verdade ela se cumpre até o dia de hoje para as nossas vidas. Muito bom. Na segunda parte, Israel ele avança super armado em obediência a Deus e combate os outros povos, tem as vitórias concedidas. E aí, além da terra em Canaã, o centro, o sudeste e sul, eles também conquistam, tem o controle das terras montanhosas e Negev, né, que também é uma parte muito importante aí da história. E na terceira parte, começa a repartição das terras, né, onde é distribuído por cada tribo as terras, e Caleb também ele recebe a herança, né, da parte dos espias daquela época, então ele também recebe a parte dele. E o livro ele termina com 2 mensagens despedidas, né? Então, Josué, ele se despede, e tem um
tributo para o Josué e para Eleazar, né, que é o sumo sacerdote, que foi filho de Arão. Então, o propósito do livro e a mensagem que ele transmite, ele mostra que Deus é fiel e que as promessas que o povo fez ao povo de Israel se cumpriu, né? Assim como as nossas também. E o povo de Israel, ele venceu o inimigo, ele tomou posse, né, da terra prometida, e assim todas as promessas que Deus fez para o povo de Israel foram concluídas. Então, o que nós podemos aplicar para o dia de hoje, né? Quando nós estamos debaixo da obediência, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus, ele é fiel e justo para cumprir as promessas que ele fez nas nossas vidas, assim como ele também fez. O lugar mais seguro que a gente pode estar é no centro da vontade de Deus. Exatamente. Né? Muito bom o livro de Juízes. Se fazer um parênteses, acho que a gente vai precisar... José, me perdoa, acho que a gente vai precisar acelerar um pouquinho. Foram 7 minutos e meio. São 30 no máximo. Tem que ter introdução. Teve a introdução, tudo. Mas foi muito bom, muito bom. Um pouquinho diferente do texto da 3 minutos. Da Marcela, que é de José, no Juízes. No começo dele fala um pouco sobre José, né, mas dá um resumo ali do livro de José, mas é bem o oposto, né, do que Moisés fez com José, né? Então, um dos pontos que a gente consegue ver bastante no livro é que não teve esse investimento, passagem esse de bastão, né, para transformar legado, o legado, mas diferente da herança, né? Isso, e até pelo contexto, né? Então, Juízes... Não gerou uma nova liderança, Josué. Não. Moisés, sim, como ela comentou. Sim. E Juízes é um texto bem pesado, assim, né? Então, pegar aqui o nome, né? Juízes tem origem hebraica, né? E o pronúncio hebraica é Softim. É um livro histórico. Você tá bom na pronúncia de hebraico, né? Tem que dar descontração, né? Não tenho certeza se foi escrito por Samuel. Eu pesquisei algumas coisas, mas ninguém bateu o martelo falando Samuel escreveu, porque questões de datas e por aí vai. No comecinho dele, como eu falei, fala um pouquinho de Josué. E tem esse contraponto aí. Sobre o comportamento ali de cada momento, de cada juiz ali, né? O povo vivia dentro de um comportamento meio que padrão, né? Então tinha pecado, tinha castigo, o povo clamava por alguém que ajudasse eles ali, libertasse eles, né? E Deus levantava alguém, né? Sim. E aí beleza, aí o pessoal tocava e meio que seguia o que estava ali. Mas é um outro ponto que a gente pode, né, trazer para nossa vida, assim, né? E é o que a gente vive hoje, né? Na nação, assim, vamos pensar assim, né? A inconstância do povo, né? E a gente busca sempre alguém, né? Pô, tem que ser o Bolsonaro, tem que ser o Lula, tem que ser o pastor. E a gente fica meio preso nessas questões de, se eu não tiver um líder, eu não vivo a vontade de Deus, eu não vivo no propósito, tudo aquilo que ele estava falando em Josué, né? E não é bem assim, né? Então, só um comparativo aqui, tiveram 13 juízes, né? Uma mulher, e só uma mulher, eu achei interessante. Penúltimo Sansão, depois Samuel, mas acho que o comparativo do texto aqui é mais entre Josué e Juízes, né? Então tem alguns pontos aqui que por exemplo, Josué, questão de característica, né? Alegria, visão celestial, vitória, progresso, fé, liberdade. E aí Juízes tem soluço, estresse, derrota, incredulidade. Então assim, é bem o oposto mesmo, né? Você vê de Josué quando ele era bom, o povo prosperava, né? Quando o juiz era bom, o povo prosperava. Quando o juiz era ruim, o povo sofria. E aí, pra fechar assim, eu acho que dentro do livro, o que a gente mais conhece e tem mais referência é Sansão, né? Sansão. Então, ele foi o juiz. O líder, né? O líder. Juízes eram também homens. Julgou, né? Juízes também eram homens de guerra, né? Julgou por 20 anos, né? E eu acho que para os tempos daquela época foi muito rápido, né? Uhum. Então, acho que se a gente colocar, né, no nosso dia a dia, na reflexão aqui do ensino, da palavra, a gente tem que sempre buscar o direcionamento de Deus, né, olhar, buscar estar na presença, porque a gente falou em José, né? Tá na vontade, né? E tá ligado no Espírito, né? Acho que esse é o ponto. Legal, legal. E complementando, não sei se você já finalizou, Johnny, Sim. O livro de Juízes. Josué, Juízes, e agora entra no Ruth. Ruth, de verdade, é um dos livros que eu mais gosto lá do Velho Testamento.
tanto Ruth como Esther, grandes mulheres, né? Débora, né? Foi uma grande juíza. Depois eu faço umas perguntas para vocês sobre Débora. Mas falando um pouco do livro de Ruth, foi bem na época dos juízes. Vou falar um pouco das pessoas principais ali. Era Noemi e Elimeleque, eles eram casados. O povo de Israel estava vivendo um momento que eles estavam passando fome e tiveram que ir até a cidade até o povoado de Moab. Até para explicar um pouco, Moab é um pouco da origem de Moab, né? Os moabitas. Abraão tinha um sobrinho dele, o nome dele era Ló, né? Perdeu a esposa, que virou estátua de sal, mas não vem ao contexto. E infelizmente, por causa do incesto que ele teve com as duas filhas, surgiram dois povoados, os moabitas e os amonitas, correto? Vocês me corrigem se estiver errado, tem bastante informação, normal, né? E aí surgiu o povo através do incesto, um povo, né, estava fora da presença de Deus, fazendo outras coisas, enfim. E aí eles foram até esse povoado porque esses caras estavam sofrendo perseguição, né? Estavam passando fome. E eles tiveram dois filhos, Noemi e Elimeleque. Eu tive que treinar umas 10 vezes para pronunciar, Elimeleque. E aí eles tiveram dois filhos, Malom e Quilom. Cada um deles casaram com moabitas, uma se chamava Orfa, é isso, e a outra se chamava Ruth. Orfa, é isso mesmo, sempre confundo. A outra era Ruth. E o que aconteceu, Noemi? Noemi era uma guerreira. Você vê que é um livro que fala muito de redenção, de honra, obediência. Eu vou explorar aqui, é um livro bem curto, dá para você ler em meia hora. São 4 capítulos, mas de muita profundidade. Então, Noemi tem duas noras. Noemi tem duas noras, Ruth e Orfa. Noemi, infelizmente, perde o marido. Noemi, novamente, infelizmente, perde os 2 filhos, fica viúva, sem marido, sem filhos. Imagine pensando nos dias de hoje, né? Quando uma pessoa perde o marido, já viu o sofrimento que é difícil, né? Suportar essa carga. Ainda mais 2 filhos, eles não tinham nem netos ainda. E ela ficou só com as 2 noras. Uma vida bem difícil. E aí a gente vai para o capítulo 2, né? Ainda no capítulo 1, né? Sabendo que Noemi, que o Senhor tinha guardado o seu povo, voltou a prosperar Israel, ela resolveu voltar para Belém, na cidade de onde que ela veio. E Noemi abençoou as 2 noras, toca a vida de vocês, tranquilo, né? Orfa foi lá e foi tocar a vida dela, e Ruth já não. Ruth, ela se ajoelhou, se dobrou diante dela. Você vê lá em Ruth, diante dela não, também ela foi muito fiel e muito leal. A lealdade dela que ressalta bastante os olhos aqui. Você vê lá em Ruth 1,16, o que chama muita atenção, a gente vê, da mesma forma que pessoas que não conhecem Jesus, elas vão lá e aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, ela fez algo parecido lá em Ruth 1,16, que diz, o seu povo, ela falando para Noemi, o seu povo será o meu povo, quando ela estava insistindo para continuar caminhando com a Noemi. Então o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus, ou seja, ela se submetendo realmente à vontade da Noemi, sendo leal, honrando a vida dela. Isso aí é um sinal pleno de rendição, ela entregou o caminho dela para Deus, né? E aí no capítulo 2 a gente vê, estou com tempo ainda, né? Vou acelerar um pouco aqui. E aí eles estão lá em Israel, deixa eu tomar uma aguinha. Posso pro café? Então, só um detalhe, né? Fala. Que eu creio que nunca foi a vontade de Deus, Noemi e Elimeleque terem saído para ir para uma terra que não era o povo de Deus buscar alimento, era para eles terem permanecido ali. E tanto que quando eles foram... Pode ser uma hipótese que está gerando, né? Ela perdeu o marido e os filhos, ou seja, não era a vontade de Deus estar ali. Se eles tivessem ficado, talvez os filhos e o marido não tinham ficado. Eles estavam E aí, fora quando do ela Senhor. Só para deixar claro, pessoal, isso são hipóteses polêmicas, tá? Interpretações. Quando ela retorna, Interpretações. Deus começa a alinhar o caminho. Porque ela volta Isso. pra Mas é interessante também, Volta pra base. é interessante ver que Deus está juntando tanto o povo que não era, o povo que era Israel, porque dali, através de Ruth, né, veio que a linhagem de Jesus. Davi, que veio Jesus. Eu vou chegar lá. Então, Então ele juntou os povos. Deus transforma maldição em bênção. Transforma a maldição em bênção, exatamente. E aí Ruth precisava trabalhar em Ruth 2:3, o que diz? 2:3, vamos ler. Entre aspas aqui, por acaso está escrito na nova linguagem, tradução de hoje. Ela entrou numa plantação que era de quem? De Boaz. Boaz aqui, ele simboliza o resgatador, assim, simboliza Jesus, né? Aquele que veio resgatar. Boaz, por sinal, ele era da mesma família de Elimeleque, do ex-marido da Noemi. E olha que legal, e aí Noemi com sua sabedoria começa a investir nisso, incentiva ela a casar com Boaz. E Boaz com toda a sua humildade também, se casa com ela, já estou indo para o final, lá em capítulo 4, ela casa com Ruth.
E aí as autoridades, é interessante observar que as autoridades ali de Israel começaram a profetizar sobre as próximas gerações. Então Deus honra também as autoridades profetizar, as palavras têm poder. E aí Ruth fica grávida, dá luz a um menino que chama Obed. Obed é pai de Jessé, Jessé é pai de quem? Davi. E aí começa a vir toda a genealogia, correto? É, a linhagem. A linhagem. É incrível a história de Davi, você vê, é uma história de honra, de obediência, de redenção e de resgate. Ruth, por ela ter sido fiel, por mais que foi de outro povo, ela se rendeu ao Deus. Ela foi leal a Noemi, ela honrou a virgem de Noemi, obedeceu, e Deus viu tudo isso e honrou a vida dela. E olha que honra, através, né, do ventre dela veio Jesus. Glória a Deus por isso. Esse é um pouco do livro de Ruth. Isso aí. E agora eu vou falar um pouco do livro de 1 Samuel, né? Estamos em 20 minutos. Dá pra fazer. Dá, Ela né? faz 5 pra... 1 Samuel, né? Que vai falar bem da transição. Quando Samuel foi o último juiz. Gente, me perdi. Tá certo. Tá, qualquer coisa a gente corta essa parte. Bom, falar um pouco de 1 Samuel aqui, né? E aqui a data é mais ou menos o que vai narrar em 1 Samuel. Desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul. Mais ou menos se passa em 115 anos, de 1171 a 1056 a.C., né? E é essa passagem do governo de Israel de juízes para o governo para reis, né? Ou seja, o governo de Deus, enquanto Deus era o rei deles, para o governo de homens, né? Que agora eles colocaram um rei homem aqui para governar. Então tudo vai girar em torno de 3 pessoas, que é Samuel, que foi o último juiz, né? Um juiz com um coração humilde, ele foi consagrado ao Senhor, ele serviu com obediência a Deus. E Saul, que era um rei egoísta, obstinado, né? E ele foi desobediente a Deus. E por último, Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, ele era um adorador, né? Ele foi lixado aí ao longo da vida dele, mas no final finalmente foi coroado rei de Israel, mas ele tinha um coração disposto a se arrepender e a buscar os caminhos do Senhor. E aqui a história começa com Ana, que era a esposa de Eucana, e ela era estéril, só que ela faz um voto com Deus. Ela fala para o Senhor, né, que se ele desse um filho menino, ela consagraria ele ao Senhor. E pela lei do Nazireu, né, ele ia cortar o cabelo e tal, ia ser totalmente consagrado a Deus. Isso. E nessa época aqui, a visão profética, ela estava escassa. Por quê? Porque havia muita corrupção, né? Tá saindo ali de juízes e tal, o povo tá muito corrompido. Né? A transição. Então, aí depois que Ana amamenta lá, acaba de amamentar Samuel, ela vai e leva ao Senhor, né, ao templo ali, ele começou a aprender com os sacerdotes, a crescer ali na presença de Deus. E quando ele começa a escutar a voz de Deus ali, ele é o estabelecido profeta naquela nação e volta a voz profética naquela época ali, através da vida de Samuel. Ele não foi um profeta, um sacerdote de acordo com a vontade de Deus, porque ele foi negligente. Ele via que os filhos estavam fazendo coisas erradas e passava batido, não corrigia. Aí vai passar, né, a história onde a arca, os filisteus tiram a arca de Israel, né? E aí ela vai lá pro povo em Asdod. E aí ela fica na frente de Dagon, que era a estátua lá onde eles adoravam, e aí quando passa a noite, Dagon tá caído perante a arca, né? Aí os filisteus não entendem nada, de repente eles levantam, aí vai lá e cai de novo, aí fica sem os braços, sem as pernas, sem a cabeça. E aí os filisteus, e aí começa a vir maldição sobre o povo ali, eles ficam desesperados, não, vamos tirar essa arca daqui, vamos tirar essa arca daqui. Enfim, e o Samuel começa a exortar o povo, que eles têm que se render ao Senhor, têm que se voltar ao Senhor, tirar todos os ídolos. E aí a arca volta pro povo de Israel, e aí é abençoado lá o povo, e eles vencem os filisteus novamente. Enfim, aí ele já morreu, né? Aí o povo começa a pedir um rei, segundo, porque todas as nações tinham reis, eles queriam ter reis igual aos outros. E aí, Saul é estabelecido rei sobre a nação, ele começa bem. Não, é interessante observar que não era da vontade de Deus que eles tivessem um rei. Sim. E ele falou tudo o que ia acontecer. E você vê o que acontece até hoje com os reis, né? Corrupção, a gente trabalha para os reis. Até hoje a gente vive a maldição do povo querer ter um rei, né? Como você comentou, né? Pessoas quererem ter uma referência. E referência é Deus, né? Deus daquilo que o homem queria. Então, se você Samuel... quer, então vamos ver. Então sempre ore como exatamente. Jesus. Daqui não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sim. Sempre ore dessa maneira. E Samuel até se sentiu rejeitado, né? Quando eles pediram um rei. Mas Deus falou, Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. E aí Saul começa tudo bem, né? Quais são as características de Saul? Saul, ele era forte, né? Aos olhos humanos, ele era o rei, tipo, tinha uma boa aparência, era forte, era um homem de guerra. Então, aos olhos humanos, era o cara que ia ser bom. Só que, o que estava no coração dele, né? Porque Deus não olha segundo os nossos olhos, mas ele olha o coração. Ele não tinha um coração temente ao Senhor. Então, quando veio a aprovação,
o Senhor falou pra ele, não, aí Samuel fala pra ele, né, no 7º, tá na guerra, e falou, no 7º dia eu vou vir aqui. Samuel fala, eu vou vir aqui, a gente vai fazer uma oferta pro Senhor, né? Só que chega no 7º dia e Samuel não aparece. Saul, pressionado pela circunstância, que ele fala, não, eu vou oferecer. Ele atropela e quer fazer o papel do sacerdote. Nesse momento, o Senhor... Porque Deus já ele começou... falou, o que o povo vai falar, né? Então, e aí Deus já começou a levantar o outro. Quem que era o outro? Davi. Isso. Aí, nisso passa o reinado de Saul, né? Não, e ainda teve, após isso, teve o... qual que era o nome lá? Os amalequitas, né? Que Deus fala, vai extermina com todos os amalequitas, com tudo. Ele vai lá e guarda, poupa o rei dos amalequitas e os animais, né? Enfim. Perdeu, passou, veio Samuel e ungiu Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Ou seja, ele estava sempre, ele errou em vários momentos ali da vida dele, mas ele estava sempre pronto a se arrepender. Ele ia ir buscar o Senhor e falava, Senhor, me perdoa, eu pequei contra o Senhor, enfim, um coração arrependido e contrito, né? O Senhor não desprezará. E uma coisa que eu coloquei aqui também, que fala, assim, quando Saul erra, né? Que passa o reinado e fala, tem o Senhor prazer maior nas ofertas e sacrifícios do que na obediência à sua palavra? Isso para os nossos dias de hoje, né? Às vezes a gente quer fazer, quer sacrificar e tal, mas a gente não está sendo obediente àquilo que Deus nos chamou, né? Então, Deus, ele é muito melhor para Deus a nossa obediência do que o nosso sacrifício. E se a gente trouxer para os dias de hoje, se a gente for pensar, Saul agiu muito no orgulho, tipo, mas o que as pessoas vão pensar de mim? E hoje em dia, às vezes, a gente vê muito crente falando, mas eu vou fazer o que tá todo mundo fazendo, e se eu não fizer, o que vão falar de mim? Porque eu vou ser careta e tal. Então, pra gente ter um alerta, né? Que olha o que aconteceu com Saul. Então, às vezes a gente fica, mas estamos fazendo isso, estamos usando tal roupa, estamos fazendo tal coisa, o que eu não vou fazer também? Né? E ainda mais nos dias de hoje, né? Com o evangelho agora liberal. Tudo pode, não tem nada a ver, e aí acaba se perdendo. Não tem nada a ver. Ou seja, né? Porque Saul rejeitou a palavra de Deus, Deus o rejeitou, né? E aí Samuel unge Davi e tal, Davi mata Golias, tem toda a trama ali que acontece. Aí Davi foge, Saul tenta matar Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não mata por temor ao Senhor, né? Ele não vai tocar no ungido de Deus. E como é que finaliza a primeira Samuel? Saul morre. E aí vem segunda Samuel. Para o chão, você tem poucos minutos aí, um belo desafio. Dá pra acelerar, colocar no ponto 5 na hora de editar ou não? Dá pra editar, mas não se preocupa porque teve o tempo de gravação. Mas é pouco tempo. Mas tá bom, amor. Mas estamos em 5 também. Tem uns 5 minutos aí. Tem que ter o chato aqui, desculpa. Só pra controlar o tempo. Então, só pra gente finalizar, o meu tema do meu livro é o 2 Samuel. E como a Mi falou, termina com Saul morrendo. Só que o 1 Samuel, e começa o 2 Samuel com Davi lamentando a morte de Saul. Então ali a gente já vê o coração de Davi, que ele, por mais que seja alguém que estava perseguindo ele lamenta a morte de Saul, ele faz até um poema nos primeiros versículos, né, lamentando a morte dele. Eu separei o livro em 2 partes, né, a 2 Samuel, de 1 a 20 e de 21 a 24. De 1 a 20 fala do sucesso e das bênçãos de Davi, e de 21 a 24 da falha moral que Davi teve, né, na parte dele. Então, do versículo 2 ao 6, o sucesso e a bênção de Davi. Ali, né, lá no começo, as tribos, né, Davi, quando vira rei, as tribos pedem para que Davi unifique todas as tribos, né? Então, Davi vai até Jerusalém, estabelece a capital de Israel, né, Jerusalém como a capital de Israel. Depois ele muda o nome da capital de Israel para Sião, que significa puro de coração. Então isso demonstra uma das características de Davi, que era um homem puro de coração, um homem, né, que estava disposto a ser corrigido, um homem que estava disposto a pedir perdão nos momentos que ele deveria, né? Davi também ele faz Jerusalém a capital política daquela época. E aí ele tem um desejo no coração que é fazer Jerusalém a capital religiosa, que aí ele quer levar a arca para Jerusalém, né? Ele até tem um coração voltado para Deus e um coração disposto. Então ele quer levar a arca para virar ali, fazer o templo, né? E Deus fala que não. Fala, não é através de você que o templo vai ser feito, né? Então isso mostra também que às vezes a gente tem desejos nos nossos corações, são bons também, mas nem sempre são a vontade de Deus, né? Então isso mostra também a característica ali de Davi, querendo fazer algo para Deus, mas que ele entende também, e Deus explica para ele o motivo, né, de não fazer o templo físico. E aí a chave do versículo, do livro, é o versículo 7. Deus faz uma promessa através da linhagem real, que através dela virá o futuro rei, que constituirá o templo de Deus aqui na terra e estabelecerá um reino eterno. Então, através da linhagem de Davi, né, o próximo que construiria o templo, e através da linhagem dele, que viria o rei eterno, que seria Jesus lá na frente. Então essa é uma promessa messiânica que
foi dada lá no Velho Testamento, que a gente vai se ver que vai cumprir lá no Novo Testamento, né? A segunda parte, como eu dividi em duas, é a falha moral ali de Davi, né? Davi viu Betsaba ali na sacada e tal, e acontece dele tomar ela para a mulher, né? E aí, para encobrir o pecado dele, ele ele mata Urias, né? Então aí depois vem o profeta Natan e já questiona ele, né? Davi, o que você fez? Né? Por que você fez isso? E aí a gente vê o coração de Davi, ele prontamente se arrepende daquilo que ele fez, diferente de Saul. Então a gente vê dois homens que foram escolhidos por Deus, né? Mas que tiveram falhas ali no meio, mas um que se arrepende, né? Prontamente, e o outro orgulhoso, que quer levar no próprio braço, e aí a gente vê a ruína, né, dos dois reinados em si. Deus perdoa Davi, né, pelo pecado dele, só que o pecado há uma consequência. Consequência, exatamente. Né? Então, assim, Deus nos perdoa, mas a consequência é inevitável do pecado, não tem como. E aí a geração dele, né, sofre, né? Sim, então aí vieram os filhos deles pecaram na mesma proporção, até maior. Um filho abusa de uma outra filha dele, né? E Absalão mata o próprio irmão, né, como vingança por ele ter abusado do irmão. Então aí isso gera uma ruína, tanto no reinado de Davi, quanto na família de Davi, né? Porque Absalão lá na frente depois quer tomar o reinado do pai. Até a divisão, né? Começou a dar ali a divisão, Reino Norte, Reino Sul, Reino de Judá, Reino de Israel. E aí só foi a pior, uma catástrofe, né? Então a gente vê Absalão depois querendo matar o pai e tomar o reinado dele. A gente vê Davi fugindo, né, pro deserto uma segunda vez ali. E o livro termina, né? No livro de 2 Samuel termina com a morte de Absalão, né? E Davi passando o fim do seu reinado de uma forma, talvez que não é a forma que Deus queria, né? Uma forma decadente, um reinado decadente. Mas, como Deus prometeu para ele no versículo 7, né? As promessas de Deus não voltam atrás. Deus cumpriu lá na frente que o rei eterno, né, viria através da linhagem real dele. Então é basicamente isso, né? O 2 Samuel é resumido em sucesso e bênção, e depois uma falha moral que levou à ruína do reinado. Mas aí, nos últimos versículos, ele faz um paralelo com 1 Samuel, né? Homens de Deus, que foram escolhidos por Deus, que tiveram unções por Deus, que tiveram seus problemas, mas a gente vê corações diferentes, né? Homens, um que se arrependeu prontamente e assumiu a responsabilidade pelo pecado e a consequência por aquilo, e um que não. Então, 2 Samuel termina Davi, dessa aos forma. olhos humanos, não era a pessoa que a gente ia escolher, né? Tinha um Sim. perfil de um rei, de um guerreiro, mas... Ele era o improvável, né? Mas improvável. como ele mesmo muda o nome da cidade, e o mesmo, a gente começa a ver isso lá no começo, né? Um homem que quer matar ele, né, lamenta a morte de alguém, do inimigo nosso, como Deus fala, né, que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Ali ele lamenta a morte de quem queria. Então a gente vê o coração puro que ele tem mesmo. Não, o e até coração um paralelo, por Deus. exemplo, quando Saul tentou fazer o papel de sacerdote, Deus corrigiu, mas Davi, ele Sim. come o pão, que só os sacerdotes podiam Sim. comer ali, né? E Deus não pesa sobre ele nisso, né? Porque ele era rei e sacerdote, por causa do coração dele. Exatamente. Então a gente vê dois reis, né? Por mais que foram escolhidos por Deus, mas a gente vê dois corações diferentes, né? Então, como a palavra diz, Deus olha mais pro coração, né? Não para a nossa aparência em si. Muito bom. Muito bom. Excelente. Excelente. 34 minutos. Pode fechar o Pode podcast. fechar. Pode fechar o podcast. Do- Boa do noite. nome da equipe? Nome da equipe? Above 50.